O podcast segue é um especial sobre o Millennium Steel Open, o maior torneio de ténis jogado em Portugal. E para falar connosco vamos ter nada mais nada menos do que os diretores do Millennium Steel Open, João Zilhão e Armindo Mirante. Mas também vamos contar com pessoas ligadas mais ao corte, sentir as emoções do corte de ténis. Vamos ter a treinadora Rita Freitas e vamos ter também o tenista Gonçalo Falcão. Não percam este episódio dedicado ao Millennium Steel Open, onde vamos conhecer os bastidores deste torneio, ver aquilo que é necessário fazer para que na semana de 29 de Abril até 7 de Maio tudo corra na perfeição no Clube de Ténis do Estoril. Não se esqueçam de partilhar o canal, subscrever e carregar no sininho para poderem serem notificados quando surge um novo episódio no vosso podcast. Ora, temos podcast, temos jogo, temos Millennium Steel Open. Vamos então conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui para falar do Millennium Steel Open, evento que decorre de 29 de Abril a 7 de Maio no Estoril. E hoje estamos aqui no Clube de Ténis de Carcavelos a falar com diretores e tenistas que vão estar presentes no torneio. E, para começar, temos aqui João Zilhão, que é diretor, nada mais nada menos do que o próprio torneio Millennium Steel Open. O João Zilhão, que tirou o curso de Direito na Universidade de Lusíada, trabalha numa empresa de mídia e eventos na Alemanha chamada UCOM e também na True Love, que também é a promotora do evento. João Zilhão, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui em Carcavelos. Como é organizar o Millennium Steel Open? Quais são as principais dificuldades, o trabalho burocrático, aquilo que nós apenas vemos a bola a saltar? Muito bem, boa tarde e agradeço este convite. O Steel Open é um projeto, é o maior evento de ténis que acontece em Portugal todos os anos. É um evento ATP 250, é um prize money aproximadamente 520 mil euros e que acontece no Clube de Ténis Estoril. É o terceiro ano, esta edição será a terceira edição. E é um projeto em que nós nos concentramos e trabalhamos 51 semanas para aquela semana. E porquê que trabalhamos 51 semanas para aquela semana? Porque é realmente um projeto muitíssimo caro e muito trabalhoso. Nós passamos, portanto, a partir do momento em que acaba a edição, começamos logo a organizar a do ano seguinte. E o que é que acontece? Quando acaba o evento, estamos 2 ou 3 meses a preparar relatórios de retorno para as marcas, para os patrocinadores que são os nossos apoiantes e viabilizam o projeto, e depois estamos também vários meses em negociações semanais com patrocinadores a tentar fechar negócios para conseguir realmente pagar os praticamente 3 milhões e meio de euros que custa o projeto. E portanto é uma pequena equipa, mas uma equipa que realmente com muito trabalho e com muita motivação consegue ao longo de vários meses, como disse, preparar e montar aquela cidade do ténis, que depois é montada ali no Clube de Ténis Estoril. São vários meses de montagens, mas acima de tudo são muitas e muitas semanas de trabalho para conseguir toda a parte orgânica, logística, operacional, encontrar as pessoas certas para cada um dos cargos. São centenas de pessoas que depois acabam por trabalhar no evento. Nós temos outsourcing de todo o tipo de serviços, choferes, hospedeiras, seguranças, empresas de catering, empresas de montagem de bancadas. Portanto, é um projeto que realmente envolve muitas e muitas pessoas, muitas empresas, e que só é possível porque realmente o projeto é capaz de não só convencer as marcas que faz sentido apoiá-lo, mas também depois conseguimos dar o retorno certo a estas marcas e elas querem não só apoiar aquele ano, mas mais anos. E como é que é esta relação com os patrocínios? O
Millennium Steel Open, logo o seu próprio nome, conta logo com o patrocínio do Millennium, não é? Também tem, obviamente, o apoio da própria Câmara Municipal de Cascais, mas tem vindo a crescer o número de patrocinadores também. Este ano a juntar o Al Corte Inglês, por exemplo. Temos também a Fly Emirates, também já estava desde o ano passado, PT Empresas, a Peugeot, que também faz, pelo menos o ano passado, fazia o serviço de shuttle, não é? O próprio Hotel Miragem, que também é onde os tenistas são alojados, não é? Como é que é esta relação toda com estas empresas? E com a Mike Davis também, que é a marca de roupa que patrocinou o evento. Sem dúvida, nós temos mais de 90 marcas a apoiar o evento, desde o pequeno patrocinador, com algumas dezenas de milhares de euros de patrocínio, até aos dois principais sponsors, que são várias centenas de milhares de euros. Obviamente que este projeto só está a acontecer e só tem a viabilidade que tem por causa de duas entidades muito importantes, que é o Millennium BCP e a Câmara de Cascais. Sem estes dois não seria possível ter viabilizado o projeto a partir de 2015 e obviamente depois conseguimos ir adicionando ano após ano excelentes marcas, não só grandes multinacionais, como referiu, como a Emirates, como a Peugeot, com quem temos acordos plurianuais de 5 anos, mas também excepcionais marcas portuguesas, como a PT, como o CTT, como Jogos Santa Casa e o Placar. E, portanto, toda esta família de sponsors muito grande que nós temos tem sido feito um trabalho muito importante pela nossa equipa comercial para os convencer que é um bom investimento para eles e que tem muito bom retorno no dinheiro que investem no nosso projeto. E depois temos uma equipa que nós chamamos a nossa equipa de ativação de marca, que basicamente, ao longo das várias semanas antes do evento, trabalha com as equipas de marketing destas empresas para que eles consigam potenciar da melhor maneira a sua presença no evento, antes, durante e depois. Muito bem. O torneio só faz sentido, ou pelo menos o principal foco, são obviamente os tenistas. Este ano conseguimos trazer o Juan Martín del Potro, não é? E como é que funciona toda esta captação? O que é que... Esta parte também é complicada de negociar, não é? Que é dizer porque é que aqueles tenistas têm que vir a Estoril, não é? Têm que vir a Lisboa, a Portugal, jogar. Muito bem. Portanto, isto são mais outra vez vários meses de negociações. É um dos pilares que tenho no projeto, é a negociação de jogadores. Como diretor do Millennium Steel Open, eu viajo 4 ou 5 semanas por ano para reuniões do ATP, em que estão outros colegas meus, diretores de torneio de outros torneios do ATP. E é durante estas semanas que estou fora que aproveito para reunir nestes grandes torneios. Onde é que são estas reuniões? São normalmente em Wimbledon, US Open, no Masters, ATP World Tour Finals em Londres, e este ano houve reuniões no Dubai, também o ano passado em Miami, em grandes torneios, e é nessas semanas em que eu vou a estas reuniões de diretores de torneio que aproveito para reunir com os agentes dos melhores jogadores do mundo para os tentar sensibilizar para jogar esta semana. Quando digo sensibilizar, tenta-se chegar a um acordo, um entendimento com eles financeiro, e depois algumas regalias são negociadas com eles, quartos de hotéis melhores, mais quartos de hotéis, algumas contrapartidas, algumas financeiras, outras não financeiras, mas que eles apreciam muito. Para além disso, temos a sorte de ter realmente um hotel que é considerado um dos melhores no ATP World Tour, que é o Hotel Cascais Miragem. Porque é que os jogadores gostam tanto? Pela proximidade do mar, os terraços fantásticos, uma vista ótima, uma qualidade de serviço fantástico, e temos realmente também a favor do nosso torneio a segurança, o bom clima, a hospitalidade do povo português, a gastronomia, e acho que todos estes fatores às vezes são decisivos para eles decidirem vir jogar a Portugal e ao Clube de Ténis do Estoril, e em detrimento de ir a outras cidades e outros torneios. Por exemplo, na nossa semana temos outros 2 torneios do ATP a decorrerem, o torneio de Munique e o torneio de Istambul, e achamos realmente que conseguimos convencer grandes cabeças de cartaz a vir ao Estoril este ano, como o Nick Kyrgios, o Juan Martín del Potro, o Pablo Carreño Bustos, não é? Que protagonizou, juntamente com o Almagro, uma grande final o ano passado. Sem dúvida, excepcional final. Uma final eletrizante até ao último. Até o último metro. Uma das melhores finais de sempre do meu torneio em Portugal, sem dúvida. Também chamar aqui a atenção para nomes como Richard Gasquet, não é? Portanto, o eterno candidato também. Gilles Müller. Campeão em 2015, aliás. Portanto, este projeto do momento em que nós pegámos neste projeto em 2015, ele já teve 2 vencedores. Em 2015 foi Richard Gasquet e em 2000 ex-top 10 mundial.
Em 2016, o Nicolas Almagro também um ex-top 10 mundial. Portanto, é bom também na nossa lista de campeões e no palmarés do evento contar com 2 ex-top 10 mundial, que é sempre prestigiante para um torneio. Chamar ainda a atenção da presença do francês Benoît Paire também, do Tommy Robredo, não é? Que também é um veterano do mundo do ténis, não é? Nome. Outro top 10, sem dúvida. O Carlos Berlocq também protagoniza, e os 2 portugueses, sem dúvida, cabeça de cartaz e presente de todos os cartazes espalhados pelo país, João Sousa, não é? E o outro português, Gastão Elias, que também vão protagonizar, são os portugueses, pelo menos, mais bem colocados para este torneio. Sem dúvida. O João Sousa, claro, ele é a empresa que gera a carreira dele, é a Polaris, é outro dos sócios deste projeto. Como disse, o projeto tem 3 sócios, este é True Love. Uma é a empresa que eu represento, que é a Ucom, empresa alemã. O outro sócio é o Ben Van Vegel e o Armindo Miranda. E o outro sócio é o Jorge Mendes, através da sua empresa Polaris. O Jorge Mendes é um dos maiores agentes do mundo do futebol, que todos sabem, é o agente do Cristiano Ronaldo, mas é também o agente do melhor jogador português de todos os tempos, do João Sousa. E, portanto, por esta razão, só por si já faria com que o João jogasse o torneio. Obviamente é o melhor português também. Isso é outro fator decisivo para que ele jogue o maior torneio português. E há mais outro fator que é também extremamente importante. O João é apoiado 365 dias por ano pelo principal sponsor do torneio, o Millennium BCP. E, portanto, é ainda mais um fator a contribuir para que ele jogue e tenha todo este relevo na campanha e na promoção do evento. E nós realmente fazemos um grande esforço para que haja um foco muito grande de comunicação no João e, obviamente, no torneio. E isto sente-se ao longo de vários meses antes do torneio começar. Sim, sem dúvida, claro. É importantíssimo termos o nosso melhor português também cá estar. Uma pergunta que muita gente também faz é escalão feminino ou torneio feminino no Estoril Open. Muito bem, sim, já respondi essa pergunta várias vezes. Muita curiosidade em saber se algum dia iremos ter um torneio combinado. Neste momento, o figurino que temos resulta muito bem no Clube Ténis Estoril, apenas para um quadro masculino. E porquê que não podemos ter um feminino? Não temos, neste momento, cortes suficientes, nem espaços que seriam necessários para um WTA no Clube Ténis Estoril. Portanto, teria que haver um crescimento das instalações, mas também de mais 6 ou 7 cortes, para poder ter as condições mínimas para poder ter um evento ATP e WTA na mesma semana. Só para lhe dar um exemplo, se houvesse um torneio de WTA, teríamos que ter mais 3 balneários distintos. Um para as jogadoras, um para as treinadoras das jogadoras e um para os treinadores masculinos das jogadoras, porque elas não deixam as treinadoras partilharem os balneários com as jogadoras. E, portanto, neste momento é impossível nós pensarmos em construir mais 3 níveis de balneários só para as senhoras. Para além disso, o nível de cortes que é preciso adicionais de treino e de competição obrigaria o clube a ter que crescer para algum lado. E, portanto, como lhe digo, neste momento o figurino masculino funciona muito bem, está muito bem adaptado ao Clube Ténis Estoril, mas não seria possível comportar mais um quadro feminino durante aquela semana. Portanto, como nós conseguimos ver nesta conversa que estamos a ter, não é? Há muitas condições, requisitos, não é? Que são precisos preencher, porque não vamos fazer um evento só porque sim, não é? Às vezes as pessoas pensam que, bem, isto bem arranjado, bem acondicionado é possível fazer, não é? Mas claro que depois, se fazemos dessa forma, depois não há qualidade, não há espetáculo. Não, só para ter uma ideia, o caderno de encargos do ATP para um evento deste são praticamente 600 páginas de regras que nós temos que cumprir, com multas previstas para cada coisa que não está de acordo com os standards, com os requisitos mínimos a que eles obrigam. E porquê? Porque o ATP Tour é realmente, a ATP World Tour é realmente um dos circuitos mais antigos e mais bem organizados de desporto no mundo. Tem mais de 40 anos, é uma grande organização, começou nos anos 70 e que realmente tem muita qualidade. Todos os torneios da ATP têm que ter uns parâmetros mínimos de qualidade muito altos. E, portanto, se adicionássemos depois a isto todos os requisitos que também tem um WTA Tour, como lhe digo, seria, as pessoas às vezes não têm noção, mas nós temos que cumprir com milhões de regras invisíveis para o mundo dos mortais, mas que tem que estar tudo a funcionar
nos bastidores para que o ATP fique contente, para que os jogadores possam ter um nível de serviço, de segurança, E é a própria imagem de Portugal que está a ser vendida também, não é? Também. E, portanto, nós estamos muito contentes porque os relatórios do ATP, o ATP faz um relatório com quase 60 páginas a seguir ao evento. Vêm para cá vários diretores do ATP, supervisores, diretores de marketing, diretores de comunicação, diretores dos jogadores, diretores de tudo, que elaboram um relatório muito exaustivo após o evento, em que tudo é classificado, tudo é avaliado e realmente nós temos conseguido notas muito altas, porque o nosso evento está organizado segundo parâmetros que eles consideram extremamente bons. Muito bem. Entrando agora aqui na fase final da conversa que vamos ter aqui com o João Zilhão, porque por motivos logísticos não é possível termos todas as pessoas ao mesmo tempo, já que estamos a falar esta coisa das condições, o que é que é preciso fazer, ou o que é desejável que seja feito para que se desenvolva mais o ténis em Portugal? É uma ótima pergunta. Nós agora organizamos, foi uma ideia nossa, organizar a Squad Future, desde Cascais Next Gen Tour. Basicamente a ideia foi... Portanto, foi um torneio que percorreu, esteve em Lisboa, esteve também na Quinta da Marinha em Cascais, foi ao Porto e agora estamos aqui em Carcavelos, não é? Portanto, foi algo que vocês conseguem ver nas imagens que estão neste momento associadas ao podcast, conseguem ver o calendário também e, obviamente, já estarão a apreciar o espaço onde nós estamos e onde decorreu o jogo do João Domingos, que já vai estar à conversa também connosco e vai-nos falar também desse jogo. Mas, João Zilhão, continua. Já estava a explicar, nós decidimos criar este circuito de 4 etapas de torneios de 15 mil dólares, precisamente para prolongar no espaço e no tempo o Millennium Steel Open. Portanto, chamámos-lhe o Road to Millennium Steel Open, ou seja, uma caminhada para o Millennium Steel Open, que conseguiu prolongar mais um mês nos preparativos do evento, o nosso torneio principal. Isso foi muito importante por várias razões. Permitiu aos melhores jogadores portugueses prepararem-se, ganharem muito mais competição e horas de treino e horas de jogo, precisamente para chegarem em melhores condições ao Millennium Steel Open. Para além disso, decidimos também atribuir, para dar mais dinâmica e mais impacto a este circuito, decidimos atribuir um wildcard para o qualifying ao melhor português destes 4 Futures. E, portanto, como sabemos, o melhor português foi o João Domingos e que recebeu hoje um wildcard para o qualifying do Millennium Steel Open. Já agora, João Zilhão, mesmo para terminarmos também, explicar um bocadinho esta dinâmica dos que já estão, os que ainda vão ao qualifying e o que é que são os wildcard para aqueles que não percebem muito bem esta dinâmica dos torneios. Muito fácil. Portanto, um wildcard é um convite que o diretor do torneio pode dar a um jogador que não teria ranking suficiente para entrar nesse torneio. Vou dar um exemplo. Portanto, os jogadores precisam de ter ranking para entrar em certas modalidades, ou certos torneios. Eu explico-lhe com um exemplo prático. O quadro principal do Millennium Steel Open fechou, o último jogador a conseguir ter entrada direta foi o número 72 do mundo. Ou seja, qualquer jogador acima de 72 do mundo já não teve entrada direta. Porque entram 19 jogadores com entrada direta. Ou seja, para dizer o quê? O Gastão Elias, por exemplo, que é número 90 e qualquer coisa do mundo, não teve entrada direta. Como é que ele pode jogar o quadro principal se nós dermos um wildcard do torneio? Temos 3 wildcards para o quadro principal e temos dois wildcards para o qualifying. O outro requisito de um wildcard, por exemplo, um jogador que não se tenha inscrito a tempo e horas, ou seja, o deadline para inscrição no Millennium Steel Open era dia 20 de março. Todos os jogadores que estão se inscrever até 20 de março, que queiram jogar o evento depois dessa data, mesmo tendo ranking para o fazer, precisam de um wildcard. Vou-lhe dar um exemplo. O Andy Murray, se quiser jogar o Millennium Steel Open, como se tem falado agora nos últimos dias, precisa de um wildcard, apesar de ser número 1 do mundo. Como não está inscrito, a única forma que agora tem de entrar no quadro é através de um destes 3 convites, que se chama wildcard. Então, e os do wildcard jogam... passam o qualifying, têm que jogar qualifying, como é que se processa isso? Ou por causa do ranking, no caso, por exemplo, do Andy Murray, que é o número 1 do mundo atualmente, passaria logo a jogar só com os do quadro principal? Exatamente. Há 2 wildcards para o qualifying. O qualifying é jogado no sábado e no domingo, dia 29 e dia 30. Qualifying é um quadro de 16 jogadores, ou seja, já houve 14 com entrada direta, temos lá 5 top 100 e fechou a 175 do mundo. E depois há 2 wildcards que nós vamos dar a jogador portugueses, um para o João Domingos e outro para o outro português ainda por definir.
E esses 16 jogadores vão jogar uma ronda no sábado e uma ronda no domingo. Vão passar 4 jogadores do qualifying para o quadro principal. Portanto, os 4 que chegarem às meias finais deste quadro 16 passam para o quadro principal que começa na segunda-feira. Muito bem. João Zilhão, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco, aqui no jardim, junto ao corte principal do Carcavelos Clube de Ténis. Muito obrigado por nos ter esclarecido também este processo, esta burocracia necessária para que o Estoril Open possa decorrer de 29 de Abril a 7 de Maio. Caros ouvintes, estão mais convidados a estarem presentes. Muito obrigado. Voltamos agora aqui à conversa com o Armindo Mirante, que é licenciado em Gestão pela Universidade Católica, é também sócio da empresa que nós já aqui falámos, a True Love, não é? E é o responsável pela logística, portanto é quem está, vamos lá dizer, responsável pela montagem, pelo enquadramento, por gestão dos recursos humanos todos aqui presentes. Portanto, se com o João Zilhão falámos da questão burocrática de trazer os tenistas, de organizar o evento, Armindo perguntava-lhe como é que é coordenar uma equipa de cerca de 400 pessoas, não é? Numa semana. É um desafio, é um grande desafio, porque o desafio começa logo por... são pessoas que normalmente, pessoas ou empresas que nós contratamos apenas para fazer um evento. Ou seja, não estamos a falar de uma... Nós, Three Love, Milano Estoril Open, não temos vários eventos ao longo do ano e, portanto, e como não temos esses eventos, não vamos criando alguma raiz com empresas. Portanto, é um conhecimento quase que se faz só para este evento, não é? Faz só para o evento do Milano Estoril Open. E, portanto, o desafio começa logo por conseguir encontrar os parceiros certos. E quem são os parceiros certos para realizar o evento num curto espaço de tempo, porque a obra do Milano Estoril Open faz-se em 30 dias, 40 dias, bem dizendo, em 40 dias. E, portanto, temos que encontrar os parceiros certos para termos a certeza que vamos ter o evento e que se vai realizar no planeamento que nós fazemos atempadamente. Portanto, digamos que o primeiro desafio é encontrar os parceiros, encontrar as pessoas. O segundo desafio, de facto, é fazer acontecer o próprio torneio. Porque, como disse atrás, nestes 40 dias que nós temos para realizar o torneio, para preparar o torneio, temos que movimentar dezenas de caminhões, dezenas de contentores, temos que montar um estádio central para 4.200 lugares, temos que montar um estádio para mais 1.000 lugares à volta disso, temos que montar toda a zona VIP, que é uma área bastante grande, temos que montar a zona de público, enfim, temos que montar uma mini cidade que vai funcionar durante 9 dias. Uma grande cidade, não é? Que começa logo com uma bilheteira, Exatamente. a fan zone, não é? E 3 cortes de ténis. Mantém-se os 3 cortes de ténis. Principal depois de 2 anexos. Nós usamos, para jogos, durante o qualifying usamos 4. Depois é que começamos depois quando entramos no quadro é que só usamos 3. Ok? Bom, mas esses, digamos, já existem os cortes raízes. A questão é montar tudo o que está à volta, não é? Montar tudo o que está à volta. Portanto, há aqui um desafio muito interessante, que acho que é para mim que fiz a minha carreira nas empresas e muito na indústria e na grande distribuição, e que gosto muito da logística. É desafiante, mas bastante recompensador, porque é sentir que o trabalho, depois de 40 dias de trabalho árduo, com noites, muitas noites lá a dormir, aparece montado. É o grande resultado. É isso que gostamos. Portanto, nós, espectadores, achamos que isto é tudo muito fácil, não é? Ou pelo menos parece fácil, não é? Mas isto, conhecendo agora aqui os bastidores através deste podcast, não é? De todo, não é fácil, isto tudo. Há uma equipe muito grande de pessoas a trabalhar, muitas horas, dormimos todos mal durante muitos dias, mas dormimos de facto mal porque acorda-se a meio da noite a pensar nas coisas mais incríveis, que esqueci-me disto, ou aquilo vai correr mal. Portanto, falta aquele e-mail, não é? Falta aquele e-mail, não respondi a não sei quem, ou esqueci-me de, sei lá, pedir... uma coisa tão, enfim, é um exemplo se calhar meio ridículo, mas é este, dá a lembrar, esqueci-me de pedir umas casas de banho de senhoras ou uma casa de banho de deficientes para a zona do público.
coisas assim deste género, não é? Sim. E portanto, mas tem piada depois, de facto, ver a obra construída e para funcionar durante 9 dias. Que este também é um desafio, que é conseguir que toda aquela máquina funcione bem durante 9 dias. Ok? Sim, isto é muito trabalho, não é? E depois a duração parece um pouco efêmera, não é? É. A obra parece efêmera, não é? Exatamente. Durante uma semana. Exatamente. Sendo que o trabalho da logística, de facto, este trabalho de logística, nós vemos sempre muito sob o ponto de vista da montagem, mas a desmontagem depois também não é fácil, que é o trabalho que vem a seguir. E o ânimo, se calhar, também não é o mesmo, não é? Não é o mesmo ânimo. Claro que não é o mesmo ânimo. Coisa, é vamos verdade. para um determinado sítio. Existe aquela frase, não é? É o vamos para a festa vamos e para a o festa, vi- de onde e- vem da da festa, não é? exatamente. Passado, É. não é? É aí que já... Pronto, e temos outra coisa, estamos a montar um torneio que não é num clube que está a funcionar, não é? Clube de ténis que está a funcionar e que também queremos rapidamente sair para que o clube volte ao seu dia-a-dia, para o clube, para incomodarmos o mínimo possível. E, portanto, procuramos ser rápidos, procuramos trabalhar fora das horas que o clube não trabalha e portanto, existe, de facto, toda a fase da montagem, existem os 9 dias de torneios e depois existem mais 40 dias de desmontagem. Basicamente, então, são 3 meses, basicamente são 3 meses que nós dedicamos ao Estoril Open. Muito bem, muito bem. Portanto, e as escolas são um grande foco, não é? Pelo menos do calendário escolar, o Estoril Open cada vez mais começa a fazer parte das visitas das escolas, não é? A minha geração, portanto, não houve muito, mas, por exemplo, da minha irmã, temos 4 anos de diferença, ela já foi com a escola, portanto, com a própria escola, Sim. foi ao Estoril Open durante a semana, como é óbvio. Isto é importante para cativarmos novo público, garantimos uma renovação de geração. Eu acho que isso é o que dizia ainda há bocadinho aqui informalmente, era que nós, a organização, temos um compromisso grande com o ténis, porque todos nós gostamos muito de ténis. E como gostamos, nós lançámos um programa que é o Experience, que é Experience Millennium Estoril Open, que é basicamente nós convidamos escolas a visitarem o Estoril Open. É uma experiência diferente do Estoril Open. Porque o público do ténis tem que ser um público jovem, queremos muito público jovem no ténis, queremos que as bancadas estejam sempre cheias de miúdos, queremos que os clubes de ténis estejam animados ao longo do ano com miúdos, porque sabemos que os clubes de ténis, para funcionarem bem, têm que ter uma boa escola. E, portanto, nós procuramos muito fazer este programa, convidamos os clubes e escolas a vir ao Millennium Estoril Open, criámos este pack que permite um preço simpático para visitar o Open, recebemos os miúdos num auditório, fazemos-lhe uma apresentação do próprio Millennium, depois chamamos um profissional de áreas diferentes, mas ligadas ao ténis, desde um jogador, um treinador, um árbitro, um organizador, quem for, um jornalista, para dar a sua experiência enquanto pessoa ligada ao ténis, porque às vezes a gente só vê os profissionais jogadores e depois esquecemos que há um conjunto mais profissionais à volta. E, portanto, é uma experiência que tem corrido muito bem. Nós este ano estamos com mais de 2.000 miúdos nesta experiência ao longo da semana. É muito simpático. É muito giro. Gostamos muito. É um projeto que acarinhamos muito e que eu também tenho responsabilidade nesse projeto. Acarinhamos muito. Temos uma equipa dedicada só para fazer isto, ao longo de quase 2 meses. Só a fazer isto, a ir às escolas também, promover o próprio torneio e, portanto, conseguimos trazer 2.000 miúdos. É muito simpático. É muito bom. E conseguem ser disciplinados nas bancadas? Eu acho que são sempre disciplinados. Porque enquanto o futebol não é o burburinho constante, não é? No ténis tem que ser silêncio quase absoluto, não é? A nível de consideração dos próprios jogadores. Claro. Não, é o 3º ano que estamos a fazer este programa. Às vezes até se consegue perceber. Portugal não tem muito a tradição como a França ou a Inglaterra tem de fazer a locução dos jogos na rádio, certo? Não é? Vemos só apenas o vídeo, não é? A imagem, mas mesmo os locutores da televisão falam de um tom mais baixo também. Claro. Para não se ouvir. Não é? Isso é frequente ouvir na locução, de facto, dos jogos de ténis, tens toda a razão. De facto, procuram ter um tom de voz
digamos que abaixo do barulho da raqueta bater na bola, diria assim, exatamente, ou até durante o desenvolvimento do ponto, nem falarem, quase só quando o ponto acaba é que o Sim, locutor, há muitas escolas de locução que é por aí, enquanto o jogo está a decorrer, ninguém fala, ninguém não é? fala, só fala mesmo, mas normalmente portam-se bem. Isso é sem dúvida, É. é positivo, é positivo. Já que falámos então dos preços, se calhar discutir aquilo que também que é importante, que é o preço, não é? Para chegarmos cá tem que haver preço. Já sabem, vai ser feita a mesma campanha com a CP que foi feita o ano passado a nível dos bilhetes de ida e volta? Temos essa campanha com a CP, que, portanto, com qualquer pessoa com posse de um bilhete só paga uma viagem, julgo que é assim. Só paga. Sim, o ano passado era 2 euros ida e volta. Ida e volta. Portanto, exatamente. Só a própria viagem custa cerca de 1,90€, se não me engano. Exatamente. Ou 2,40€. A ideia, acho que é, com o bilhete, paga até ida e volta pelo valor. Portanto, vamos continuar a manter essa parceria com a CP. Acho que funciona bem, acho que é simpático. E ajuda a aproximar também. E ajuda a aproximar, e nós queremos que as pessoas usem menos o seu carro para virem ao torneio. Queremos que as pessoas venham muito em transportes públicos. Daí também a vossa campanha dos shuttles, não é? Dos shuttles. Quer de autocarros, quer também de veículos da marca Peugeot, não é? Sim. Peugeot que é patrocinadora. Que é o patrocinador. Em que as pessoas podem ser colhidas ou no autódromo do Estoril, sim, não é? Ou na própria estação de comboios. Na estação de comboios. Portanto, nós procuramos, de facto, trazer... Acho que é a forma mais confortável das pessoas chegarem ao torneio, ou quem tem possibilidade de vir de comboio desde Lisboa, ou de onde seja, não é? Da linha, não é? Chegar ao Estoril e tem um shuttle para os levar para o torneio, ou de facto, ou se quiserem vir de carro, irem ao autódromo do Estoril e ter também autocarros ou shuttles que vamos reforçar este ano. Para ainda haver menos tempos de espera. Shuttle esse, que curiosamente é gratuito. Shuttles gratuitos, exatamente. Portanto, nós procuramos, digamos que acho que as pessoas podem dizer que o seu preço do bilhete também inclui o transporte, não é? Quase podemos dizer isto, não é? Mas pronto, que é uma coisa que não acontece em mais lado nenhum. Não, eu costumo ir ver alguns torneios internacionais e não me lembro de nenhum onde, de facto, nós tínhamos, desde os parques de estacionamento, shuttles para os torneios. Para a porta do torneio, não estamos a falar a ficar... Não, para a porta, mesmo para a entrada, à entrada da bilheteira do torneio. Portanto, é fantástico. Acho que é uma coisa... Está incluído no preço, digamos assim. É como tínhamos dito. Exatamente. Preço esse que... o primeiro fim de semana já está esgotado, não é? E as finais também já estão esgotadas, não é? Ambos os fins de semana estão esgotados. Portanto, 29 de Abril e 30 de Abril estão esgotados. Exatamente. E 6 e 7 de Maio também estão esgotados. Mas os preços oscilam no primeiro fim de semana entre 5 euros o normal, vamos dizer assim, depois 10 euros os prémios, depois ainda existe ainda a parte VIP, sim, não é? Isso é já é outro valor, que inclui outras coisas também, não é? Claro. Mas uma final que custa 50, 60 euros. Sim. É algo extraordinário, no sentido que estamos a falar do melhor torneio português, não é? Certo. Com um cartaz que já temos aqui a ver enorme, não é? Cada vez melhor, comparativo ao ano passado, não é? O ano passado, para dizer, quem não se lembra do cartaz do ano passado, tínhamos para ter o Tsonga, não é? Certo. Que à data fazia parte do top 10, se não me engano. Fazia parte do 10. Só que um dia antes lesionou-se no braço, não é? E não conseguiu cá estar. Na sexta-feira, antes de começar o torneio. O torneio começava no sábado e sabemos na sexta, à tarde. Exatamente. Portanto, foi... eu próprio, que também sou grande amante e pratiquei ténis também, foi uma desilusão. Claro que o Millennium Estoril Open nada pode fazer relação a isto, não é? São coisas alheias, mas... é uma coisa importante saber, para as pessoas perceberem que é assim. Os jogadores têm que justificar perante o ATP porque é que não podem jogar. Portanto, eles não podem desistir de um torneio porque as pessoas dizem dizer porque sim, ok? Porque senão são penalizados pelo próprio ATP. Portanto, eles quando não jogam um torneio têm que estar perfeitamente reconhecido que não podem jogar esse torneio. Portanto, nunca é as organizações, seja aqui do Millennium Estoril Open ou de outro torneio qualquer, que anunciam um jogador, digamos que querem captar público ou quer que seja, e depois ao último momento ele não vem. Primeiro porque nenhuma organização pode usar um jogador se ele não tiver o acordo com o jogador. Primeiro ponto. Senão é penalizada, naturalmente. Segundo ponto é que o jogador não pode desistir
sem que isso seja perfeitamente justificado. Não é perante nós, é perante o ATP. Okay? É evidente que o jogador é nós que nos comunica. Que é a grande federação, não é? Exato, que é a federação dos jogadores. E, portanto, é o ATP que diz que, efetivamente, o jogador não reúne condições para jogar. Ponto. Quer dizer, nós como organização, o que mais gostaríamos é que o Tsonga tivesse vindo jogar. Ponto. Claro, havia muito mais espetáculo. Claro. Não é? Somos os mais interessados em que ele jogue. Já falámos aqui da grande final que foi entre Nicolás Almagro e Carreño Busta, não é? Exatamente. Os dois estão outra vez, não é? Considerada a melhor final do circuito o ano passado, no circuito nos 250. Isso é muito positivo para o ténis português e para... Eu acho que é muito giro para o torneio, mas o torneio nesse caso nada fez por isso, não é? Claro. Obviamente os jogadores, mas foi considerada a melhor. É engraçado, acho que foram quase 2 horas e meia de final, foi fantástico. Foi fantástico. A grelha da RTP2 ficou totalmente trocada a nível da programação. À conta deles. Isto também de dizer que o ténis não tem hora de início, mas nunca tem hora de fim. Exatamente. A nível estabelecido de tempo, sim. Não é? E às vezes a hora de início, como sabemos também, quer dizer, quando é o primeiro jogo do dia, sabe-se. O segundo jogo... pode ir atrasando. Por isso é que normalmente os quadros são feitos not before, não é? Exatamente. Há sempre... Nunca antes de... Porquê? Porque ninguém sabe que horas é que o outro jogo, o primeiro jogo termina. Sim. E às vezes dá-se mais tempo. E foram 2 horas e meia, porque o Estoril Open o Millennium Estoril Open funciona a melhor de 3 sets. É? Exatamente. Portanto, se isto fosse a melhor de 5, se calhar mais meia hora. Ainda mais algum tempo. Ainda mais algum tempo. Não é? Mas voltando ao tema dos bilhetes, só para olhar aqui o que nós pretendemos com o nosso preço de bilhetes, que nós reconhecemos que é um preço... Bom, enfim, nós temos que fazer um preço ajustado entre aquilo que é o espetáculo que oferecemos, naturalmente, e aquilo que é a realidade também económica em Portugal. E, portanto, temos de ter aqui esta relação. Sendo que nós procuramos sempre, o primeiro ponto é ter o estádio cheio. Ter o estádio cheio. Portanto, estamos sempre disponíveis para encontrar bons preços para ter o estádio cheio. Não é só aquele preço. É que depois há um conjunto de empresas ou sponsors ou organizações que têm descontos. O BCP, Millennium BCP, sendo o nosso principal sponsor, qualquer cliente BCP tem 20% de desconto no bilhete. Ok? Se é federado da Federação Portuguesa de Ténis, tem 20% de desconto no bilhete. Ok? Sócios ACP têm 20% de desconto no bilhete. Ok? Portanto, no fim do dia, não é, como se costuma dizer, aquele preço que é o preço tabelado ou facsímile é abaixo desse, não é? É abaixo desse. Nosso preço médio é abaixo do preço. Nosso preço de venda médio é abaixo, digamos, do preço médio do que está na bilheteira. Portanto, são várias organizações que têm 20% de desconto e, portanto, acho que cartão FNAC também dá 20% de desconto ao bilhete. Ok? É só para termos esta ideia. Portanto, a ideia é, de facto, trazer os fãs do ténis para o ténis. Trazer os fãs do ténis ao ténis. Esse é o nosso... É uma constante dentro da nossa organização. Nós mais gostaríamos era ter sempre os cortes cheios, e não é pelo dinheiro que fazemos na bilheteira, porque é um dinheiro importante, porque este é um orçamento gigantesco. Não é pelo dinheiro que fazemos na bilheteira, é que embora ressalve, volto a dizer que é importante, mas não é significativo para a realização do torneio. O que é significativo para a realização do torneio é ter muitas pessoas a ver os jogos. Isso é que é. Como vimos hoje aqui nesta final deste ATF, cheio de gente. Isto é a melhor coisa. Pode haver. Sim. É a melhor coisa que pode haver. E grátis. E grátis. Grátis. De dizer que grátis, não é? Grátis. Aqui é um bom espetáculo. O João Domingos com o Chazal, não é? Que o João ganhou 6-3, 6-1. Exatamente. O número de pessoas que nós temos. Sim, é isso. O número de pessoas que nós temos. Okay. E quantas pessoas são esperadas neste evento de uma semana? Nós, ano passado, tivemos 38 mil pessoas no evento. Este ano, a nossa estimativa foi para 40 mil. Um número redondo. Eu acho que vamos passar as 40 mil pessoas no evento. De espectadores. Eu acho que vamos passar. Porque nós, nesta altura, o ano passado, não tínhamos casas esgotadas. Este ano temos já 4 sessões esgotadas. Estamos a dizer que estamos 12 sessões, 4 estão esgotadas. Portanto, é um terço. Okay? Exatamente. E ainda não saíram quadros. Portanto, as pessoas ainda não sabem quando é que joga o João Sousa, as pessoas ainda não sabem quando é que joga o Kyrgios, as pessoas ainda não sabem quando é que joga o Carreño Busta, não é? E, portanto, ou seja, se o João Sousa jogar e espero que jogue e que ganhe, não é? Tenho a certeza que a próxima sessão onde ele vai jogar também vai esgotar. Ok? Sim.
Portanto, as coisas são assim. Portanto, neste momento nós não sabemos ainda ninguém sabe, os quadros não estão feitos, portanto, as pessoas, ninguém sabe, sabem quem são os jogadores, mas ninguém sabe quando é que eles jogam. Exatamente. Ok? Vamos dizer, Mas posso dizer também que nesta fase já tenho quase 50% do resto dos bilhetes vendidos. Isso é muito ok? Isso é muito bom, muito bom que tenham positivo noção mesmo. disto. Portanto, caros ouvintes, os que quiserem, corram já para as bilheteiras, não é? Exatamente. E usem estes 20% de desconto. Estes não é? descontos. Este 20% de desconto que acaba por dar para fazer pagar o bilhete da CP, não é? E portanto aí passa a ser o bilhete todo do ténis, não é? Tudo incluído. Tudo incluído. Exatamente. Podem incluir nesse preço, facto. Quem for de comboio pode incluir o valor da CP, metade do valor do bilhete da CP, não é? Isso é muito positivo, muito positivo, e desde já os meus parabéns à organização. Nós somos uma organização que se preocupa muito com os fãs do ténis. Claramente, ok? Nós não somos empresários de espetáculos, com maior dignidade que eles têm, não estou aqui a dizer, não somos empresários de espetáculos. Não é tanto o lucro só porque sim. Exatamente, não estamos ali só a pensar se vamos ganhar mais ou vamos ganhar menos. Nós estamos a pensar que queremos fazer um bom espetáculo de ténis, queremos que as pessoas venham ao ténis, gostem muito de estar. É esse, e que os nossos sponsors se sintam muito dignificados por estar. Porque nós também fazemos um bocadinho eu às vezes digo a brincar, que nós somos contratados pelos nossos sponsors para organizar um torneio de ténis. Portanto, são os nossos sponsors que nos pagam para nós fazermos os torneios. Portanto, não somos nós que já pagámos para fazer o torneio no início, não é? Para ter o torneio em Portugal. Agora não, são os nossos sponsors que nos pagam para nós organizarmos um torneio de ténis. E com todo o gosto o fazemos. Isso é muito positivo. A nível da fanzone, já pode adiantar alguma coisa daquilo que vai haver na fanzone? Na fanzone, este ano, nós fizemos um acordo com a marca Wilson. Portanto, marca das raquetes, portanto, uma marca bem conhecida, que é jogada, inclusive, enfim, Roger todos fãs. Federer, Ou João Sousa, não é? O João Sousa também joga com Wilson. E fizemos também com a Federação Portuguesa de Ténis, para fazerem várias ações na zona da fan zone, e acho que vai ficar muito engraçado. Enfim, só conheço de maquetes, não está construída, está a ser construída esta semana, vai ser exatamente esta semana que está a entrar, que vamos construir, e acho que vai ficar muito engraçada. Vai haver muitas atividades para os miúdos, vai haver possibilidade dos menos miúdos, um bocadinho mais velhos, poderem experimentar novos equipamentos, sobretudo da Wilson. Portanto, acho que vai ficar muito engraçado. Acho que vai ser uma bela fanzone. Acho que vai fazer uma bela fanzone. O ano passado era muito bom. A própria Câmara de Cascais também tinha um espaço, não é? Para também se conseguir ganhar alguns prémios. Sim. O próprio Milénio também tinha um jogo em que dava... Portanto, uma pessoa bem conhecedora de ténis, não é? Comprava o primeiro bilhete, e que se conseguisse acertar e estar sempre acima das pontuações, o Milénio dava sempre um bilhete para o dia seguinte, não é? Exatamente. Este ano teve várias ações dessas também. O Placar também esteve, o CTT também fez. Vamos ter alguma música, vamos ter música também. RFM, a rádio patrocinadora. RFM é a rádio oficial. Vamos ter alguma música, também música, sobretudo nas sessões noturnas. Record também vai estar. Record vai estar. O jornal, não a televisão brasileira. Exatamente, o jornal Record, porque a Cofina, de facto, é o nosso media partner, e, portanto, todas as suas marcas, não é? vão estar durante o evento, sendo que a RFM vai estar várias vezes em direto, não é? Sendo que a RFM vai estar. Ok? Muito bem, certíssimo. Armindo Miranda, muito obrigado por estas informações e obrigado por nos receber aqui também no Clube de Ténis de Carcavelos e ter estado aqui à conversa connosco. Ok, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Vemos então no Millennium Street Open. Corram todos para a bilheteira. Obrigado. Agora, aqui à conversa vamos ter a Rita Freitas, portanto, ex-tenista, treinadora de competição e também membro da organização aqui do Clube de Ténis de Carcavelos, a quem, uma vez mais, e agora pessoalmente, agradeço o facto de nos ter aqui recebido neste belíssimo espaço e também parabéns pela organização também aqui do torneio que estivemos aqui a assistir. E também teremos connosco o Gonçalo Falcão, que é tenista. Não nos vai ser possível termos aqui o João Domingos, conforme falámos, porque teve que se ausentar, mas vamos continuar aqui a falar com tenistas. Portanto, se até agora falámos da orgânica do próprio Estoril Open, de pessoas que, embora gostem de ténis, pratiquem ténis e tenham feito também alguma carreira de ténis, agora vamos falar de pessoas que
vivem o corte, não é? Enquanto estamos outras pessoas a assistir, não é? Eles vivenciam e quem nos possibilita o espetáculo, portanto, obrigado a vocês os dois por estarem aqui presentes. Se calhar aquilo que nós começámos aqui por falar era se é possível conciliar uma carreira académica com uma carreira desportiva, seja ela, neste caso, do ténis, seja ela de outra qualquer, por assim dizer, a nível do timing, de preparação, de dedicação que é preciso também fazer. Começámos por ti, Rita, então. Boa tarde, mais uma vez obrigada. É assim, conciliar o ténis com os estudos. Penso que acabando o 12º e depois não continuando a estudar, claro que consegue continuar a treinar, dedicar-se apenas ao ténis. Antes, pronto, na escolaridade obrigatória, é muito complicado. É preciso um apoio muito grande da escola e dos professores, o que não acontece. Eu trabalho com miúdos entre os 10 e os 17 anos na competição e qualquer ajuda que tentamos ter, a resposta é sempre bastante negativa. Eu já fui a várias reuniões a várias escolas, tanto colégios privados como escolas públicas, apresentar o projeto onde os meus atletas estão inseridos, explicar-lhes que eles estão inseridos num projeto sério, que são miúdos esforçados, que se sacrificam bastante, que têm muito pouco tempo para estudar, e mesmo para estar com os amigos e com a família. E muitas vezes a resposta, aliás, quase sempre a resposta é negativa e de uma forma bastante irónica, pois não levam a sério o projeto que lhes apresentamos sobre os miúdos. Acham que é uma brincadeira. Muitas vezes o desporto é desvalorizado nesse sentido, não é? Exatamente. Parece que é fácil, parece que é um divertimento, não é? Exatamente. Desporto a sério. Sim, já tive respostas como: mas ele não deveria andar no desporto, ele deveria estar, esse tempo deveria estar a estudar. Ao qual eu muitas vezes respondo: então, mas o atleta já estuda o dia inteiro, porque é que a seguir não podem fazer desporto, não é? Porque é que tem que ser 24 horas a estudar, não pode ter outras atividades. Portanto, ou os pais... Isto de resto vai, peço desculpa estar a interromper, quer dizer, isso vai de resto contra um ideal que vem desde a Grécia Antiga, não é? Mente sã em corpo são. Exatamente, exatamente. Que é algo que deve ser cultivado e que deve ser desenvolvido, não é? As pessoas também, quer dizer, uma pessoa apenas a estudar. Não, faz muito bem, e lá está, e ajuda a concentrar. Tenho muitos pais que dizem que os miúdos melhoraram muito a concentração a partir do momento que começaram a fazer ténis de competição. E 80% dos meus atletas do centro de treino aqui de competição do Carcavelos Ténis são dos melhores alunos das turmas onde estão inseridos. Portanto, mais uma razão para eu não entender a resposta dos professores e dos diretores das escolas. O que acontece, nós, por exemplo, aqui no Carcavelos Ténis lançámos um projeto, começámos este ano, que os miúdos treinam antes da escola, às 7 da manhã, para conseguir conciliar e ter mais 1, 2, 3 horas sem serem prejudicados na escola. E se houver pais que não se importem, que de vez em quando os miúdos faltem para poder treinar mais um bocadinho, ou para tentar ir a um torneio em que tem que faltar 1 ou 2 dias à escola, isso é o ideal. Porque há pais que não estão dispostos a isso porque acham e sentem que os professores os vão prejudicar por causa disso. E eu acho que isso é o nosso maior problema, porque condições, estruturas, treinadores e atletas, nós temos tudo cá em Portugal. Só falta mesmo isso. Para mim, essa é a minha opinião. E tu? E Gonçalo? Bom, boa tarde. Eu deixei aqui a Rita falar primeiro porque ela neste momento está... Eu sei que ela tem feito um esforço aqui por causa do clube e dos atletas dela e sei que ela tem tentado proporcionar aos próprios atletas uma organização que lhes permita exatamente conciliar o ténis e os treinos com os estudos. Eu, por experiência própria, felizmente, durante os anos que eu estudei, tive muita sorte com os meus diretores de turma, porque sempre perceberam, mas acho que é um caso dos poucos casos, como eu disse, tive bastante sorte, foram pessoas que sempre perceberam o meu lado, sempre me ajudaram, muitas vezes se calhar até contra a própria escola, mas sempre me facilitaram um bocadinho a história dos testes, da obrigação de ir às aulas, a história da educação física, etc. Mas a minha opinião, um bocadinho como a da Rita, é muito, muito complicado porque as escolas não percebem que
que o ténis, no nosso caso, mas seja qual for a modalidade, que exige muitas horas, exige muito esforço. E é o que também a Rita estava a dizer, as pessoas, os professores, os diretores, não percebem que isto a certa altura isto não é uma brincadeira. Começa-se a tornar a nossa profissão, basicamente, e as pessoas acham que é exatamente aquilo que estava a dizer, é uma brincadeira, que o que interessa é estudar, o que interessa é tirar um curso, que a parte do desporto não faz falta, é um bocadinho aquilo que estava a dizer, pá, isto a certa altura, estar 10 horas enfiados em casa a estudar não é propriamente saudável, digamos. Exato. Não Sim, faz bem a ninguém, não é? Portanto, eu não estou a dizer que, ok, então deixa-se de estudar e então só se faz o desporto. Não, é um bocadinho conciliar as duas coisas, porque nós também na nossa vida não sabemos se um dia para o outro temos uma lesão e realmente vamos precisar dos estudos. Portanto, o meu conselho é, obviamente, não deixem de estudar só para praticar a modalidade, seja qual for. Sim, nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80, exatamente. Mas que realmente, como as coisas estão organizadas hoje em dia, não estão bem. Porque as escolas não estão preparadas para ter atletas de alta competição, não estão disponíveis para conciliar datas de testes, para lhes proporcionar talvez num ou outro dia umas aulas extra de ajudas, se o atleta teve 3, 4 semanas fora, dá-lhes mais um extra, uma ajuda de X aulas. Pronto, acho que é bastante difícil, acho que já foi mais difícil porque felizmente já começa a haver casos de mais sucesso e talvez as pessoas, os professores já comecem realmente a achar que, bom, isto realmente se calhar vale a pena ajudar mais atletas. Portanto, eu acho que já teve pior, mas continua a ser bastante difícil porque muitas vezes não é, como é o caso da Rita, se não são os treinadores a terem a iniciativa de criar novos projetos e de ajudar os atletas, não há de ser por iniciativa dos professores que passem a facilitar a nossa vida como atletas. Dizer que no quadro legal e no quadro da política, quer dizer, está contemplado o Estatuto de Trabalhador-Estudante, não é? Mas ainda não está contemplado um quadro de estudante-atleta, por assim dizer, não é? Há uma majoração depois a nível das médias finais, não é? Há essa majoração que é possível ser feita, não é? Mas não há mesmo mas isso não inibe, não é? Não ilesa que o estudante se ausente das aulas ou não possa estar nas aulas porque está naquele bloco de horário a ter uma competição, não é? Que ele pode muito bem aspirar a ganhar, quer dizer, o porquê de nós pensarmos ele está a faltar ali 2 horas e está ali naquele torneio só a participar porque ele não vai ganhar, quer dizer, não podemos pensar Sim. dessa forma, quer dizer, qualquer um de nós está habilitado a ganhar qualquer coisa na vida, não é? Sim. E portanto devemos sempre olhar pelo quadro positivo, mas dizer de que na Assembleia da República está a ser preparado um documento para ser aprovado, portanto uma lei que contemple realmente esse estatuto de estudante atleta, não é? E que permita fazer conciliação que as pessoas façam, não é? Uhum. Porque hoje em dia, quer dizer, uma carreira desportiva é tão válida como outra carreira qualquer, Claro não que é? sim, claro que sim. Muito por aí, quer dizer, quem de nós, em criança, não é? Maioritariamente disse quando foi grande quer ser futebolista, não é? Depois atrás do futebolista virá um médico, não é? Um bombeiro, um polícia, algo assim do género, não é? Mas há esta coisa, o desporto está lá, não é? O desporto está presente. E se nós formos a ver os ídolos do mundo infantil, não é? Das crianças, é sempre um jogador de futebol. No caso de quem pratica esta modalidade que é o ténis, terá um tenista favorito, assim como quem faz natação terá eventualmente o Michael Phelps como o ídolo, tudo assim, não é? Já para não falar do mundo da música também. Vocês começaram, os dois, ou cada um de vocês, começou a jogar com que idade? Há muito esta ideia de que para se começar a jogar bem ténis tem que ser pequenino, quando se é mais velho é possível reabilitar e educar o corpo para certos movimentos. Eu comecei a jogar com cerca de 6, 7 anos. Essa teoria de que é preciso começar a jogar quanto mais cedo melhor, porque tem mais anos para aprender, isso é um bocado, obviamente que se começarmos a jogar aos 15, 16 anos a margem vai ser menor para melhorar. Agora,
porque eu também sou da teoria que eu vejo muitos miúdos novos a começarem a jogar, mas que rapidamente também se fartam, porque querem muito ali depois nos 8, 9, 10 anos, começam a ganhar não sei o quê, depois há pressão daqui, pressão dali, e rapidamente aquela paixão, aquela vontade inicial desaparece. Esmorece. Exatamente. É assim, se começarem aos 11, 12 anos, também, não sei, isso é mais aqui a Rita agora que lida mais com esse género de problemas, entre aspas, mas eu acho que é um mito, não é obrigatório começar aos 6, 7 anos, porque depois as pessoas também se ficam muito com a ideia de que só aos 17, 18 anos não somos aquelas estrelas como o Nadal, que foi aos 17 anos, seja um Zverev agora, que só começa a ganhar aos 25, 26, ou que só aos 25, 26 já nunca fez nada na vida, então esquece. Não, vemos agora, por exemplo, um Tommy Haas a ganhar os jogos aos 39 anos, vemos o Federer que se calhar está na melhor fase da carreira aos 35, aos 34. Um Tommy Robredo também veio cá ao Estoril Um Open, Tommy não é? Robredo, um Nadal com 30 e poucos. Tommy Robredo que já ouvi portanto, fazer remontadas de 5 sets, não é? Fantástico, ele a perder 2 sets e depois os últimos 3 sets que faltam são dele. Portanto, eu acho que isso da idade hoje em dia é um bocado um mito, até porque os jogadores hoje em dia já têm outro tipo de cuidados com o corpo, com a alimentação, que realmente já permite que as carreiras sejam mais longas. Portanto, lá está, uma pessoa começa a jogar aos 7 anos, joga até aos 40, são muitos anos, portanto há ali uma margem de 30 anos para realmente não ser obrigatório começar a jogar ténis antes dos 10 anos, vá. É a minha opinião. Estou a dar a opinião da Rita enquanto tenista, não é? Portanto, com que idade começaste, mas também dos alunos que têm, o que é que nos pode dizer? Eu comecei a jogar com 5 anos, através da escola, pronto, era maioritariamente brincadeira, que é o que deve ser nessa idade, não é? Tenho uma filha que tem agora 5 e começou com 3, também com a escola, muita brincadeira. É assim, como o Gonçalo diz, não tem que começar mais cedo, quer dizer, não é obrigatório. Claro que numa idade ali entre os 5 e os 10 é muito mais fácil trabalhar a parte da coordenação, a parte da coordenação motora, principalmente, e outros aspectos. É muito mais fácil do que trabalhar a partir depois dos 10 anos a parte da coordenação. É muito mais difícil, é mais trabalhoso, é verdade. Mas não é impossível. Lá está, o Murray começou a jogar ténis com 11, 12 anos, não é? E é número 1 do mundo. Portanto, acho que também tem muito a ver com a capacidade depois de trabalho do atleta, não é? Quer dizer, se um atleta começa aos 11 anos, mas que é super talentoso, lá está, mentalmente, como disse, que é o mais importante para mim, continua a ser o mais importante no ténis, que seja um jogador muito trabalhador, que seja um jogador mentalmente muito forte, quer dizer, é um jogador que se faz, seja que tenha 11 anos, tenha 12, tenha 8, tenha 6, claro que se começar aos 15, 16, aí já lhe digo, para aspirar a uma carreira profissional a um nível muito alto, acredito que seja mais difícil, claro. Agora, isso quando se fala de começar cedo, para mim é por causa da parte da coordenação e de muitos aspectos que trabalha-se muito mais facilmente quando eles são pequeninos, que é como as línguas. Dizer que os miúdos pequenos aprendem rapidamente as línguas e nós, se calhar, mais velhos, para aprender uma língua nova é muito mais difícil. É muito por aí. Até porque a maior parte dos melhores treinadores do mundo de ténis defende que até aos 10 anos os miúdos devem fazer vários tipos de esportes, porque aprendem várias técnicas de corrida, de coordenação, de equilibrar parte superior com parte inferior, conseguem retirar o melhor de cada desporto, não é? E que depois, que realmente quiserem fazer competição, a partir entre os 10 e os 12, se focarem num desporto, e aí sim, pronto, trabalharem apenas esse desporto para tentarem ser profissionais no desporto que escolheram. Portanto, eu acho que é muito por aí. Não precisa começar aos 5 e aos 6 para ter mais anos que os outros ténis. Acho que isso não faz um jogador. Além de que o problema, agora falando aqui no nosso país, acho que o nosso país está muito formatado mesmo a nível de torneios de calendário, e a mentalidade está muito formatada para ganhar ali nos escalões mais jovens, no sub-10, no sub-12, no sub-14. Nós temos sempre, todos os anos eu vejo,
muitas gerações, temos sempre jogadores muito bons mesmo, mas que depois, passados uns anos, se calhar vamos ver, então onde é que está, lembras-te daquele sub-12 que foi campeão nacional e era isto e era aquilo, que depois desaparecem muito aos 16, 18 anos, também por falta de apoio, de escola, eu percebo, às vezes falta de apoio monetário, mas eu acho que o foco de maior importância nesse número, muito menor nos escalões 16, 18 e séniores, é porque estamos muito formatados para ganhar nos escalões juvenis. O calendário está muito feito para os escalões de sub-10, sub-12, sub-14, 16, pronto, e depois o nível em séniores e 18 baixa muito, o número de torneios baixa muito, e acho que deveria ser ao contrário, pronto. Acho que deveríamos trabalhar para manter os miúdos o máximo tempo possível no ténis e não para ganharem no sub-12 e no sub-14 e depois desaparecerem. Eu acho que isso é um problema importante, grave cá em Portugal. Mantendo a palavra aí sim, enquanto treinadora, Portugal dá condições para se formar tenistas. É que vemos, por exemplo, o caso do João Sousa, não é? O grande João Sousa, vimaranense, portanto, de Guimarães, ele teve que ir treinar em Barcelona, não é? E é lá que ele passa a maior parte do seu tempo quando está estável, não é? E onde é a sua base de treino. Portugal tem capacidade, ou perspectiva-se que venha a acontecer, porque assim o Millennium Estoril Open tem crescido muito, não é? E é possível que venham sendo puxados novas gerações, como nós falámos aqui, da importância também do Millennium Estoril Open fazer com que as escolas venham assistir, a questão também do facto dos bilhetes também serem bastante baratos, como chegámos aqui à conclusão, não é? Tendo em conta a qualidade do espetáculo que assistimos. O que é que se perspectiva das próximas gerações enquanto treinador? O que é que viu evolução a nível de número de alunos, a nível de interesse, mediatização? E também, agora vocês os dois, quer a Rita, quer o Gonçalo, também enquanto tenistas, se vocês, quando dizem no vosso grupo de amigos, no vosso grupo de conhecidos que são tenistas, não é? Que vocês são tenistas, se sentem que isso é valorizado, ténis, está bem, é fixe bater umas bolas, não é? Porque um jogador de futebol, qualquer que ele seja, não é? Muitas vezes ganha notoriedade por pertencer a uma determinada equipa. Ora, o ténis é um desporto maioritariamente, claro que existem as duplas, não é? Mas maioritariamente é um jogo a solo. Ou pelo menos é a carreira própria do indivíduo, não é? Claro que tem o seu staff montado, de treinadores, mas não há aquela coisa do clubística, não é? De dizer não sei quantos pertence neste caso, por exemplo, ao Carcavelos Clube. Claro que toda a gente sabe, alguns, não é? Mas não é marca permanente como no futebol é. Não é? Alguém ter jogado pelo Benfica e pelo Sporting Porto. Não é? Sim, o ténis não é muito valorizado, não. Além de que não é um desporto que se possa jogar em qualquer lado, não é um campo de futebol, em qualquer esquina, uma pessoa sozinha agarra na bola e vai treinar os remates, não é? O ténis é muito mais difícil fazer isso e não há essa cultura. Em Espanha, por acaso, vejo bastantes campos de ténis públicos. Eu conheço aqui um em Oeiras, um corte de ténis público, mas de resto e já não é agora uma tem coisa condições, que se veja. E tem boas condições. Não é o melhor campo, mas sim, mas joga-se perfeitamente, sim. Não, para um torneio profissional não, mas claro. joga-se perfeitamente. Imagina eu ir jogar com a minha filha, está ótimo, ótimo. Agora, não há essa valorização, não há essa facilidade em jogar ténis, lá está. É um desporto, penso, na minha opinião, muito mais difícil que o futebol. Não tem a mesma visão, não é? Também. Pronto, logo aí futebol só dá futebol na televisão, portanto a nossa sociedade está virada toda é o futebol, o meu filho vai ser futebolista e vai ganhar muito dinheiro e vai isto, pronto. No ténis é diferente, é muito diferente. Acham que, lá está, futebolistas, há muitos tenistas, em cada 1000 sai um, por exemplo, portanto é muito mais difícil, lá está, é um desporto muito mais difícil. Agora, quando me pergunta, cá em Portugal há condições, como eu disse há bocado, não tenho dúvidas que há condições. Temos atletas muito talentosos,
temos treinadores muito bons, temos estruturas muito boas, cada vez melhores. Os clubes, agora quase todos os clubes têm cobertos, que no inverno os treinos não precisam de parar, ok? Continuam. Temos pais dispostos a investir, se bem que noto cada vez menos, como me perguntou se o número de jovens estava a aumentar, não penso que esteja a aumentar. Tenho falado com outros gerentes de clube, não está a aumentar, porque penso que, lá está, como não há apoio, isso é a minha opinião, como não há apoio da escola, os pais também não se sentem confortáveis a investir tanto num desporto quando têm medo que eles depois sejam prejudicados na escola, que por causa de se estarem a investir no ténis, depois não consigam tirar um curso. Eu penso que os pais têm muito este medo. Portanto, o João Sousa ter ido para a Espanha, eu acho que cá ele poderia ter as mesmas condições a nível de estrutura e treinadores e atletas para treinar. A nível de apoio escolar, aqui nunca ia ter o apoio que lá esteve, não é? Eu já estive na academia dele e pronto, e aquilo funciona, não é? Os meninos treinam de manhã, estudam, voltam a treinar, depois voltam a estudar, têm tutores, os valores são outros, claro, os valores que são praticados são outros, são completamente diferentes dos que se praticam cá em Portugal, não é? Mas também cá em Portugal conseguir um protocolo com uma escola, que já agora posso dizer aqui que nos últimos anos tenho andado a tentar, criar protocolos com a escola parecidos com o que em Espanha as academias têm, mas a abertura é muito pouca, muito pouca. Enquanto em Espanha eu sei que as academias, já falei com vários treinadores, têm protocolos com qualquer escola. Vão lá à escola, dizem que olha, o miúdo está ali naquela academia, é só dizer o nome da academia em que o miúdo está inserido, está na academia, treina a competição, ok, o que é que precisa? Pronto, eu acho que para mim é esse o único problema. E depois, a partir daí, talvez mudar a tal mentalidade que eu estava a falar de preparar jogadores para o futuro, ok? E não para ganhar agora nos escalões jovens e depois desaparecerem. Pronto, esta é a minha opinião. Passo a palavra ao Gonçalo. Bom, sobre o facto de cá em Portugal hoje em dia há condições que cheguem e sobrem para formar jogadores profissionais e para formar excelentes jogadores. Eu percebo que se calhar na altura do João Sousa, quando foi para a Espanha, e mesmo na altura de um Rui Machado, também teve muitos anos em Espanha, talvez nessa altura se justificasse a ida deles para a Espanha, porque acho que nestes últimos anos tem evoluído muito e bem o ténis em Portugal, em todos os aspectos, a mentalidade, condições, os clubes, etc. Mas hoje em dia eu acho que é o que a Rita estava a dizer, não é por falta de condições, não é por falta de treinadores, que há bastantes treinadores hoje em dia em Portugal com muita qualidade, muito interessados, muito empenhados, muito profissionais, que procuram ir lá fora aprender e ganhar outro tipo de ferramentas, de falar com pessoas de fora, também para abrirem um bocadinho a mente e de aprenderem novas coisas. Portanto, eu acho que há muito boas condições em Portugal hoje em dia para se formar ótimos jogadores. Quanto à parte de... Estava a perguntar Estava a comparar um bocadinho o ténis com o futebol, das pessoas acharem que... Exatamente. E do reconhecimento. Do reconhecimento. Sobretudo é a questão do reconhecimento. Sim. Eu acho que as pessoas não fazem ideia, a mínima ideia, do que, principalmente ao nosso nível, ao nível destas 4 semanas, que são os Futures, que não deixam de ser a categoria mais baixa do ténis, literalmente, mas que de baixo, que de mau não tem nada. E eu acho que foi bom também, porque houve muita gente a ver estes torneios durante estas 4 semanas. Os próprios qualifyings destes torneios de $15.000 já têm um nível muito bom. Há jogadores que não têm a ranking, que jogam muito bem, por exemplo. E é um bocadinho, eu falo do meu caso, eu ouço bastantes vezes de, então continuas a viajar, continuas de férias o ano todo, mas tu vais jogar ténis, pegas na raquete, andas a bater na bola. Acho que é uma total falta de noção das coisas, é literalmente assim. Mas pronto, eu acho que eu quero acreditar que também é um bocadinho aqui da linha de Cascais que as pessoas pensam desta maneira, porque também já havia o contrário, embora em menor número, como é óbvio. Mas o geral, as pessoas pensam assim e não fazem a menor ideia do que é o nosso dia-a-dia como profissionais, de
do nosso dia-a-dia nas viagens. As pessoas acham que nós vamos para os hotéis e tomamos o pequeno almoço às 10 da manhã, vamos jogar 1 hora de ténis, vamos almoçar, vamos para a piscina, vamos para a praia, não fazem a menor ideia. Mas pronto, eu acho que aí está o principal problema, porque depois mesmo os mais novos começam a ouvir esse género de conversas E vão-se desmotivando. e vão-se desmotivando, exatamente. Eu muitas vezes quero fazer entender às pessoas que, pá, que não tem nada a ver, o nosso ritmo de vida é o oposto exatamente daquilo que elas dizem, mas depois ouço uma vez, ouço duas, ouço três e desisto um bocado e deixo-as pensar o que elas bem entenderem e eu tenho 29 anos, já consigo engolir e passar à frente, só que é aquilo que estava a dizer, os mais novos ouvem aquilo e pá, realmente isto não é vida para ninguém e desistem, desmotivam-se completamente. Sim, portanto é algo que nós vemos que infelizmente acontece e isso certamente será algo que leva a que não haja tanto... Porque era isto que nós estamos aqui a ver, que é enquanto que um jogador que está incrustado num clube, não é? Tem uma equipa física, não é? Que toda a gente vê, que trabalha com aquela pessoa, não é? Enquanto que nós com o tenista, vemos o treinador que diz que aquele mais ou menos deve fazer, não é? Diz que deves a fazer mais assim, deves fazer mais assado, não é? Algumas dicas, mas quer dizer, muito não se transmite, não transborda para fora aquilo que realmente é a Depois vida. o que passa cá para fora também é um bocadinho que as televisões transmitem o torneio de Monte Carlo, transmitem o Universo Open, então acham que nós, tudo o que jogamos lá fora é aquilo. E mesmo os torneios, é preciso termos um bocado de cuidado com a situação, porque, por exemplo, o Estoril Open vai passar na RTP2. Por exemplo, Não é? Sim. Se queremos ver um Monte Carlo, temos de subscrever a Sport TV, não é? Certo. O Eurosport vai transmitindo o US Open Sim. e o Roland Garros, que são os principais, e o Open da Austrália também, e mais alguns WTAs e alguns ATPs mais que conseguem comprar os direitos de autor, mas de resto vemos, e isto era outro ponto que eu também queria chegar aqui, é que o próprio ténis não é um desporto de massas, não é? Ou pelo menos tradicionalmente, da forma como nasce, é um desporto elitista, não é? Portanto, é uma elite que o pratica, é uma elite que pode pagar as aulas, não é? Porque a questão é que as aulas são aulas, vamos lá dizer, um pouco privadas, não é? No sentido de que estamos a olhar quase só com aquele jogador em particular, não é? Claro que depois junta-se 2 ou 3, mas enquanto que um treino de futebol é os 11, não é? Ou os 22 do plantel todo, ali o ténis estamos a trabalhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa precisa de ela sozinha praticar, porque aquela pessoa sozinha tem que fazer tudo no corte de ténis, não é? Enquanto que podemos, este não defende tão bem, vamos treinar um bocadinho mais os remates dele, não é? E vamos sacrificar a defesa. No ténis já não é assim, vocês têm que ser tanto bons a defender no fundo do corte, como depois chegar à rede e fazer aqueles volleys, aqueles amortis, não é? Que arrancam as palmas do estádio, não é? Mas lá está, o próprio desporto inibe muita gente. Quer dizer, se formos a querer comprar uma raquete como deve ser, chegamos facilmente aos 3 dígitos. Certo. É? E isso é muito. Depois, e estamos a falar apenas da raquete, não é? Depois é preciso o calçado, camisola, meias, as pulseiras, não é? Também. Cordas, etc. As cordas, que sim, porque depois também as raquetes não é ad eterno, não é? Partem, vão abrindo, não é? Vão ficando laças, não é? Sim. E portanto a precisão e o toque já não é tão bom quanto isso. E depois, claro, as próprias aulas também são tanto avultados os preços. Queria-vos fazer aqui como também já fizemos no podcast da fotografia, em que pusemos Nikon, procurámos fazer um debate da Canon e da Nikon. Perguntava-vos a vocês Head, Wilson, Babolat, Prince, Yonex ou Technifiber, embora Technifiber já são muito poucas as pessoas, ou os grandes tenistas que eu vejo que joguem com as raquetes, e a Prince também tem baixado muito. Que marcas é que vocês gostam? Que marcas é que vos fazem que vos dão mais conforto? E depois também saber se o tenista joga com a raquete que ele gosta ou se tem que sucumbir ao patrocínio e portanto jogar com o patrocinador que lhe oferece a raquete. Eu em particular, eu não é nenhuma dessas. eu sou apoiado pela Pacific, que é uma marca obviamente menos conhecida, eu tenho noção disso, que hoje em dia o único jogador que joga com essa marca é o Marcos Baghdatis, do Chipre. Sim, um grande jogador, sim.
Eu joguei durante muitos anos com o Wilson e gostei bastante, como é óbvio. Eu acho que hoje em dia os jogadores jogam com aquilo que gostam, não se trata de... Já não há esse peso do patrocínio. É, por exemplo, uma grande uma alteração assim recente estou a falar de um jogador conhecido a nível mundial, que é o Gale Monfils, não é? Gale Monfils, por exemplo, antes jogava com Prince. Sim. E dá 3 ou 4 anos para cá, ou se calhar até menos, joga com Wilson. Não é? Por isso é que eu estou a perguntar. Nesses casos, eu acho que eles jogam basicamente com a marca que lhes pagar mais. É mais por aí. Mas eu sei que muitas vezes eles jogam com uma... No caso do Bagdatis, eu sei que ele jogava com a Pacific, mas ele durante muitos anos jogou com a Fischer. Só que a partir de uma certa altura ele jogava com a Fischer, mas pintava a raquete com a Pacific, com a pintura da Pacific. É um bocadinho com a marca que lhes paga mais. Portanto, nesse aspecto, eu acho que eles não... As marcas é que se adaptam aos jogadores, portanto, eles jogam realmente com o que lhes paga mais. Quanto às marcas, eu acho que todas as marcas são boas. Cada marca, a Wilson, a Eda, a Prince, a Babolá, essas todas que disse, todas as marcas são boas. Eu, em particular, eu sei que há muitos jogadores que são muito esquisitos, tentam sempre aperfeiçoar a raquete aqui e ali, estão constantemente a mudar de raquetes. Eu não sou muito longe desse género de jogador, embora saiba que talvez desleixo meu, porque sei que muitas vezes pode fazer a diferença, mais a parte das cordas, com a história da tensão das cordas, se a bola sai mais, não sai mais. É muito importante essa parte, mas eu não tenho experiência nesse campo porque acho que não é por aí. Acho que todas as marcas têm ótimas raquetes, o material é ótimo, seja qual for a marca, portanto não tenho nenhum gosto nenhuma em especial desse leque de marcas. Rita, e também há muitas marcas que também pagam patrocínio dos próprios clubes também. Há marcas que fornecem material para poderem ter uma faixa com o nome dessa marca. Exatamente, aqui no Carcavelos somos representados pela Wilson. Eu, como treinador, tenho patrocínio da Wilson. Gosto muito da Wilson. E o Pedro Graça, que é o representante da Wilson, pronto, cá em Portugal, tem feito um excelente trabalho com a Wilson. Aliás, vemos as camadas jovens, os melhores jovens a serem apoiados pela Wilson. Tem trabalhado muito bem. E eu dou-me bem com as raquetes Wilson. Mas, por exemplo, a raquete que eu sempre mais gostei, desde miúda, quando jogava, e era o mesmo patrocinador que eu tenho agora, mas ele estava com outra marca, era a Ed. É uma marca que eu sempre me senti bem quase com qualquer raquete deles. Pronto, é assim, quando se gosta, gosta. Mas agora sou apoiada pelo Wilson e gosto muito das raquetes. Não uso, mesmo não gostando, não, gosto das raquetes. Eu mesmo, já não sendo jogadora, gosto de ter uma raquete com que me sinta bem e consiga jogar, porque continuo a treinar de vez em quando. Gosto muito. Isso que estava a perguntar dos jogadores, é como o Gonçalo diz, penso que é quem paga mais, mas depois eles têm facilidades em determinados aspectos, tal como há essa possibilidade, como o Gonçalo diz, que jogam com uma marca e pintam com outra, e também, se houver uma marca que paga bastante, há sempre essa marca adapta-se ao jogador e faz uma raquete personalizada para o jogador. Sim, portanto, por exemplo, acabam por poder jogar com qualquer Roger marca. Federer, não é? Tem, por exemplo, a raquete mais pequena, não é? Portanto, a malha é, a nível da área de rede, é a mais pequena de todo o circuito. Exatamente. A própria Wilson faz, e de resto é possível as pessoas comprarem uma réplica, não é? E que o próprio modelo da Wilson é Roger Federer, depois tem mais outros números. Exatamente, que é uma raquete muito bonita, realmente é muito também. bonita. Mas lá está, portanto, hoje em dia acho que não interessa a marca àquele nível profissional, porque eles adaptam, a marca adapta a raquete ao jogador, portanto, acho que lá está, quem pagar mais. A esse nível penso que é assim. Uma curiosidade aqui que também gostava de deixar aos ouvintes é o caso de, por exemplo, o Novak Djokovic ter ganho o Estoril Open também. Se não me falha a memória, em 2004 o Novak Djokovic ganhou. Pelo menos isto era uma das perguntas que eu acertei no desafio do placar no torneio do ano passado. Era uma das perguntas, era isso. Vamos então agora falar aqui mais de jogadores. Que jogadores Rita gosta mais? E agora, já que temos aqui o facto de ser tenista mas do sexo feminino,
Porque é que o ranking feminino é muito instável, ou pelo menos compara-se e vê-se que há mais instabilidade a nível da manutenção não só do primeiro lugar, mas também depois dos outros subjacentes no ranking feminino? É que, por exemplo, vimos cerca de 2, 3 anos de domínio total da Vitória Azarenka, por exemplo, não é? E agora, quer dizer, nunca mais, pouco se ouve falar dela, não é? As expectativas dela já também já são muito poucas. Pelo menos de quem assiste já não tem grandes expectativas como tinha, por exemplo, em 2011 ou 2012, não é? Ao passo que, por exemplo, temos um Roger Federer que, apesar da idade e apesar de ter sido um pouco abaixo estes últimos anos de perder de forma, continua a ser um peso, não é? Um peso quando entra, e conseguiu, mais recentemente, ganhar 2 vezes ao Rafael Nadal. Não é? Eu penso que a mente feminina é muito diferente da masculina. As mulheres são mais instáveis. Aliás, mesmo quando há um resultado, costuma-se dizer aqui, pronto, aqui nos escalões jovens, nos torneios nacionais, quando há assim um resultado 0-6, 6-0, 1-6, costuma-se dizer, epá, isso é jogo à menina. Pronto, costuma-se falar muito nisso. E eu acho que as mulheres têm uma mente diferente e têm... eu acho que os homens sabem separar mais determinadas situações. Quem nos diz que a Vitória Azarenka agora não, portanto, com a idade que está, se calhar quer se dedicar, lá está, mais a família, quer tentar constituir família, lá está. Aí a mulher obrigatoriamente tem que parar de jogar, Sim. não é? O homem não tem, não é? Eu acho que a mulher tem mais coisas na sua envolvência, na sua vida, Que o homem. que o homem, sim. Eu penso que é mais por aí. E lá está. E a mente da feminina é mais instável que a masculina. Eu penso que é muito. Interessam-se por mais coisas, focam-se em mais coisas. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que é E muito por aí. o jogo de ténis feminino É a mesma respeitado, coisa. e é respeitado, é aceite. Por exemplo, se houver um jogo entre 2 rapazes ou entre 2 raparigas, não é? Qual deles é que prevalece? É que muitas vezes vemos que há muitos esportes que estão muito masculinizados, não é? Ou pelo menos a versão masculina daquele torneio, não é? Ou daquele jogo é mais apetecível do que isso. Porque às vezes há o ritmo de jogo, às vezes do ténis feminino, não é tão aliciante quanto às vezes dos homens, não é? Portanto, dizer também que o próprio ténis feminino só é jogado a melhor de 3. Portanto, nunca há a melhor de 5, Exatamente. mesmo nos grandes slams. Exatamente. Mas lá está, o jogo feminino, se pusermos aqui um jogo feminino ao lado de um jogo masculino, imagina a final do Roland Garros, o jogo masculino, é verdade, eu mesmo sendo mulher sei ver isso, o jogo masculino é mais interessante, é um jogo mais variado, é um jogo muito mais variado, com muito mais opções, vê-se mais tipos de jogos, pronto, por assim dizer. O ténis feminino é sempre muito... como é que é dizer? É mais preto e branco. Pronto. São pontos muito mais rápidos. Há mais essa instabilidade que eu estava a falar. Rapidamente uma dá a volta à outra. Não, uma está mais concentrada no tempo, como a seguir já está a outra. No ténis masculino isso também acontece, como é óbvio. No ténis isso acontece muito. Há muitos momentos no ténis. Tanto se está por cima, de repente está-se baixo, mas no ténis feminino acho que isso ainda se vê mais. E eu acho que o ténis masculino ter uma maior visualização, eu penso que é por aí. É um jogo mais interessante de se ver. É muito mais interessante. O jogo feminino é muita potência de bola, jogar muito para a frente, ver a maior parte delas jogam muito forte, está-se a tornar cada vez mais um ténis muito em potência, ok? Com pontos cada vez mais rápidos. Portanto, eu acho que é muito por aí. Gonçalo, tua opinião? Sobre o ténis feminino ou sobre... Também sobre o ténis feminino, também pode ser. Não, eu sobre o ténis feminino, muito sinceramente, vejo pouco, porque não quer dizer que o ténis feminino seja básico, não é básico, mas é um bocadinho aquilo que a Rita estava a dizer, é um ténis mais... tem menos soluções, acho que jogam muito mais em potência do que outra coisa. Há 2, 3 jogadoras que realmente têm mais mãozinha, entre aspas, como nós dizemos no ténis, mas acho que é muito baseado na potência e tem, em relação ao masculino, acho que é a principal diferença. Mas muito sinceramente não acompanho o ténis feminino porque também não tenho muito interesse,
porque acho que limita-se muito à potência. Bom, hoje em dia não ganha sempre a mesma, mas durante muitos anos foi a Serena. Sim, o Serena depois também desapareceu do exatamente, circuito e agora Serena. voltou a reaparecer. Agora não é? realmente está quase um número 1 nova por semana, não é assim, mas quase. Isto torna as coisas muito mais interessantes, obviamente, mas não acompanho muito o ténis feminino. E a nível de jogadores favoritos, quais é que tu achas que são os melhores jogadores ou aquele melhor jogador? Eu gosto O ídolo. muito do Djokovic, sem dúvida, já há muitos anos. Mas até me fica. O Federer para mim como para muitas pessoas, É o eterno. é um deus, basicamente, porque há jogos do Federer que é impossível ver melhor ténis do que aquele que ele joga, que é a perfeição, não há como jogar melhor do que aquilo que ele faz muitas vezes, mas eu gosto muito do Djokovic por ser um jogador muito emotivo, por ser eu gosto de jogadores que extravasam um bocadinho, mesmo sendo muitas vezes negativos, mas Então, que dão um John bocadinho de McEnroe espeta. será interessante. Não é esse ponto, talvez, mas gosto de jogadores que dão mais espetáculo também, que jogam um bocadinho com as Temos agora o emoções. Nick Kyrgios também, Sim. um Gael Monfils. Sim, também. Eu gosto mais desse género de jogadores. Obviamente não vou dizer o Federer é menos emotivo, mas não há como não gostar do Federer. Sim, o Federer joga mais em classe, não é? Sim, Se calhar mais classe. sim. Mas eu gosto ténis mais sóbrio, exatamente, mais contido. Sim, mas Objetivo. gosto mais desse género de jogadores. Mas hoje em dia gosto bastante do Djokovic, muito por ser um jogador emotivo e que dá espetáculo, sem dúvida. E que piso ou que torneio gostas mais? Eu gosto muito de Roland Garros porque acho que um jogador que durante 2 semanas consegue ganhar o número de jogos que tem de ganhar para ganhar o torneio em terra batida à melhor de 5 sets, acho que é um... É que aí o campo é vivo, não é? É. A terra E batida acho que permite um fazer jogador que coisas é capaz de ganhar Roland Garros não sei, é preciso, fisicamente é muito exigente. Os jogos à melhor de 5 sets, que muitas vezes ultrapassam as 4 horas e no dia seguinte têm que lá estar, e são jogos a um nível o mais alto que existe. Portanto, acho que dá muito valor a um jogador ganhar Roland Garros. Portanto, é muito por aí que eu gosto mais de Roland Garros. Sim. Rita, para irmos concluindo, que jogador e também jogadora gostas mais e que torneio ou piso preferes? Como trabalho com atletas e dou muito valor ao trabalho e à dedicação, para mim o Nadal, falando dos homens, o Nadal é um trabalhador, tem muito E muito valor forte a nível mental também. É isso mesmo É que eu ia muito dizer. inquebrável a nível Como eu dou mental. muito valor, lá está, ao trabalho, a parte mental, penso que ele é um exemplo de capacidade de trabalho e de sacrifício e de um poder mental, não é? Perante as adversidades que passamos dentro de um corte de ténis. Eu acho, lá está, ele deve ter metade do talento do Federer e do Djokovic, não é? Mas a capacidade de trabalho dele é impressionante. Eu penso que isso tem muito valor, muito valor. De resto, gosto muito também do Novak, exatamente pelo que o Gonçalo disse, e o Federer pela elegância e pelo ténis fabuloso que joga, não é? Nas mulheres, a Serena Williams também um bocado como o Nadal, também pelas mesmas razões, pela sua capacidade fortíssima mental e pela capacidade de trabalho. Pronto, já li muito sobre a história de vida dela e realmente ela tem uma capacidade de trabalho impressionante e a força mental, duas das coisas que eu dou bastante valor quando trabalho com atletas. Piso e torneio. Dos grandes slams não tenho nenhum torneio preferido. Não tenho mesmo, não consigo decidir entre os 4. Gosto bastante de todos os grandes slams. Não tenho um preferido. O Wimbledon tem uma curiosidade que é vemos o corte a evoluindo no tempo e no espaço, não é? Quer dizer, começa todo ele verdinho, depois já... É verdade. Depois, porque é relva, não é? É o único grande slam de relva e depois no final já está todo amarelo, já está pedaços de terra, não é? Sim, aquela zona de fundo do campo fica Fica bastante diferente. Fica queimada, não é? Fica, Apesar do exatamente. tratamento todo e o cuidado que se tem. É um É partido. inevitável. É inevitável, dado a quantidade de horas que eles estão ali a jogar, não é? E a pisar o campo, é inevitável.
Agora, em jeito de conclusão, uma palavra para os nossos ouvintes. O que é que vocês querem dizer aos nossos ouvintes acerca do ténis? Assim, uma mensagem especial, um incentivo ao Estoril Open? Que mensagem que vocês gostavam de deixar? Vale a pena ir ver o Estoril Open, vale a pena aprender com os melhores, é uma motivação extra, além da que já têm diariamente os jovens tenistas. E pronto, e para os pais e para os atletas, o ténis é um desporto fabuloso. A quantidade de amigos e a quantidade de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e que eu levo para o resto da minha vida são impressionantes. É um desporto que fica para a vida mesmo. Vale a pena investir no desporto, ok? Dá para conciliar, é possível. Parte mental, mais uma vez, se um atleta é capaz de lidar com as situações dentro do campo, é capaz de lidar com tudo na vida. Tudo. Acho que é um desporto muito interessante, vale a pena mesmo. Gonçalo, mesmo tópico? Bom, sobre o Estoril Open, acho que as pessoas já perceberam agora com o cartaz e com o leque de jogadores que vai haver este ano e que tem havido nos últimos anos, acho que vale muito a pena, porque é um espetáculo. É um espetáculo. O João Zilhão e toda a organização têm feito um trabalho espetacular ali no Clube Ténis de Estoril. Acho que as pessoas não é preciso dizer grande coisa, porque os anos que eu lá tenho ido tem estado praticamente cheio todos os dias, inclusivamente com dias esgotados, como já houve. Portanto, aconselho bastante a ir, porque há jogos de muito bom nível, inclusive é no sábado e no domingo do qualifying. Há jogadores muito bons, portanto, Jovens promessas, não é? Jovens promessas, incluindo. Portanto, vão, porque vão gostar bastante, com certeza. Sobre o ténis em si, acho que as pessoas deveriam dar algum crédito a nós jogadores mais de futures da categoria mais baixa. E porque isto, a vida que nós vamos não é fácil, não é estar aqui a fazer uma de desgraçadinho e de coitadinho, porque não temos nada disso, mas acho que as pessoas deviam abrir um bocadinho mais a mente e olhar para nós não como pessoas que estamos constantemente de férias. E aquilo um bocadinho que a Rita disse, isto mais para a parte das escolas. Se calhar muitas das situações com que lidamos dentro de um campo de ténis no dia-a-dia como jogadores de ténis, não temos as mesmas situações a estudar e agarrados a um livro, as situações de pressão, de saber lidar com a derrota um dia, de saber lidar com a vitória no outro, de perder um dia e no dia a seguir às 8 da manhã temos de estar outra vez a treinar dentro do campo. Portanto, muitas das situações que passamos dentro de um campo não as vamos passar na escola ou 10 horas enfiados em casa a estudar. Portanto, deem mais crédito a esse aspecto. Agradecer a vocês os dois, agradecer também a todos aqueles que estiveram connosco a fazer este podcast especial dedicado ao Millennium Estoril Open. Rita, mais uma vez obrigado pelo Clube de Ténis de Carcavelos nos ter acolhido aqui. Uma palavra também de agradecimento ao Pedro Coelho, que possibilitou que este podcast também se realizasse. Portanto, muito obrigado a ele mesmo. Ele que dirige todos os contactos com a imprensa e, portanto, faz com que também haja publicidade e haja toda uma divulgação do próprio evento. Quanto a vocês, caros ouvintes, subscrevam, partilhem, já sabem, o podcast e comentem também os vossos tenistas favoritos, o vosso piso favorito de torneio e, claro, faço mais que convite para vocês estarem no Estoril Open. Já sabem que os primeiros 2 dias de sábado, dia 29 e domingo, dia 30 de abril, estão esgotados, assim como a final também está esgotada, quer o dia 6 de maio e o dia 7 de maio estão esgotados. Portanto, aproveitem durante a semana. Não se esqueçam dos 20% de desconto que têm garantidos e, portanto, temos podcast, temos jogo, temos Millennium Estoril Open. E até lá, boas conversas.